com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te visões dos céus. E Jesus maravilhoso proclamando aos outros vai. Poderás então dizer sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais.
abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 18. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, a seguir. A palavra do Senhor Deus, ela diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vitória, voltamos a este lugar novamente para celebrar mais um batismo em cumprimento à ordem do Senhor Jesus. Aleluia, estamos alegres porque Deus tem estendido a sua mão, a sua palavra tem germinado nos corações, e hoje estamos novamente aqui com um número mais de 50 novos irmãos para cumprir a palavra de Deus, descendo as águas do batismo. Aqueles, como diz a Bíblia, que de bom grado receberam a sua palavra. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Se liguem mais para cá, porque é daqui que vai sair a palavra de Deus esta tarde, né? Aleluia. Estamos muito contentes pelos queridos irmãos e irmãs que compõem esse grupo de candidatos, que hoje, através do cumprimento da palavra de Deus, vão passar a fazer parte como membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Guaíba. Aleluia. Isto é fruto da obra do Espírito Santo, da palavra de Deus, do Evangelho, mas também, meus irmãos, do esforço dos obreiros que estão aqui conosco, o esforço da oração da igreja, em especial do círculo de oração. E nessa tarde nós temos a alegria e o prazer de ter conosco aqui o pastor Paulo Gonçalves, da cidade de Cachoeira do Sul, pastor presidente da igreja naquela cidade, Igreja Assembleia de Deus, companheiro nosso, servo de Deus, professor da nossa Escola Bíblica Teológica Corbã de Passo Fundo, e que tem ensinado a palavra de Deus por todo esse nosso estado. Deus nos deu o privilégio, e nesta data estamos comemorando o 26º Congresso do Círculo. Levante a mão aqui para que vocês conheçam. Aqui está ele. Aleluia, é uma alegria receber aqui. Também o pastor Cláudio Lucas Machado, de General Câmara. Aqui está, levanta a mão, irmão, prazer muito grande. Estou vendo ali o missionário, me ajuda aí, Moisés. Pastor Ambrósio, vem aqui, Ambrósio, missionário muito antigo,
aqui de muitos anos, nosso amigo, nosso companheiro da República Oriental do Uruguai. Então estamos de parabéns hoje aqui. Aleluia! Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Águas que dava a entrada do cristão na comunidade de Deus, na família de Deus, e a Santa Ceia a continuidade da vida cristã. E eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente uma palavra na Epístola aos Gálatas. Epístola aos Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 20 e 21. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21 diz assim: Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Temos aqui um razoável número de irmãos que vão descer as águas do batismo. Razão pela qual alcançaram a salvação, e entendemos que este fato tem acontecido nas vossas vidas, bem como já aconteceu nas nossas vidas, porque Cristo apresentou-se como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. A Bíblia mostra que na antiga aliança Deus havia dado uma lei, e através desta lei havia um concerto, havia um contrato entre Jeová e a nação de Israel. E Deus deu 613 mandamentos, e estes mandamentos estavam divididos em códigos: código social, código religioso, código moral. No entanto, o apóstolo Paulo fez menção à lei mosaica, dizendo: a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E Paulo exclamava que não havia nenhuma condição de ele ser livrado da morte ou da condenação, a não ser pelo nome, pela pessoa, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então aprove a Deus, na plenitude dos tempos, apresentar-se a si mesmo como a segunda pessoa da Trindade Divina. Jesus se humanizou, e ele não achou que isso fosse usurpação. O apóstolo Paulo disse que ele tomou, em primeiro lugar, a natureza humana, e em segundo lugar, ele se humilhou, tendo sido levado na qualidade de servo até a cruz. E na cruz de Jesus aconteceram algumas coisas importantes que resultam na nossa salvação, que resultam na garantia da vida eterna para as nossas vidas. Nós, analisando a Bíblia, nós vamos ver que na cruz do Calvário 4 coisas importantes aconteceram. Primeiro, foi manifestada ali na cruz a sabedoria de Deus. Não havia uma outra forma de Deus salvar o pecador, de Deus dar vida eterna ao pecador. E Deus, olhando dos céus, conforme disse o profeta Isaías, ele contemplava a humanidade e cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Mas Deus, pela sua sabedoria, resolveu pagar para si próprio o preço da condenação. E quando estudamos, por exemplo, as categorias de justiça, nós vamos ver que existe uma justiça distributiva, existe uma justiça de compensação, uma justiça compensatória. Existe também uma categoria de justiça chamada processual, mas existe uma categoria de justiça chamada punitiva. E na justiça punitiva, Deus usou sabedoria e puniu Jesus lá na cruz, porque lá estavam os meus e os seus pecados. E o Senhor Jesus,
quando ele foi crucificado, não apenas evidenciou ali a sabedoria, mas também evidenciou a justiça de Deus. Foi a segunda coisa apresentada na cruz: a sabedoria de Deus para salvar o pecador e a justiça de Deus aplicada em Jesus Cristo para salvar o pecador. Por quê? Porque lá na cruz Jesus Cristo deu a vida por nós. Meus irmãos, esta mensagem é a mensagem central do Evangelho. Esta mensagem é a mensagem de salvação. E nesta tarde muitos vieram assistir esta cerimônia batismal, mas poderão também receber a salvação através desta mensagem de vida eterna. O pecador, quando ele está ao pé da cruz, quando ele contempla pela fé o Cristo de Deus pendurado de braços abertos, ali o seu fardo de pecado cai. Ele entende o motivo da sua salvação. Nós não temos nosso nome escrito no céu apenas porque deixamos vícios. Nós não temos nosso nome escrito no céu porque podemos arrogar algum mérito. Não, o nosso nome está escrito no livro da vida porque nós olhamos para o Cordeiro de Deus. E disse o poeta: livre de pecado vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Há dias atrás eu estava fazendo uma cerimônia de despedida do corpo de um senhor que esteve desviado por algum tempo dos caminhos de Jesus. Mas o nosso conselho é que você entenda a palavra, porque assim nunca vai acontecer de você se desviar. Mas aquele moço teve esta infelicidade de se desviar. Mas quando eu estava fazendo a cerimônia de despedida, a sua filha me disse: pastor, há possibilidade de cantar o hino 291 da harpa cristã? E eu disse que sim, e ela me falou: o meu pai, todas as madrugadas, ele abria a harpa e cantava o hino 291. E isso foi durante muitos anos da sua vida. Todas as madrugadas ele cantava o hino 291. E eu comecei a cantar aquele hino. E quando cantava aquela estrofe que fala do valor da cruz, aonde o poeta disse: desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E o poeta diz: essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Glória a Deus. Que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos de novo? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. E é assim, desta forma, que nós cremos, né?
aconteça o que acontecer, como o irmão Gisel disse, muitos, talvez, nervosismos, muitas coisas que a gente pensava de uma maneira aconteceram de outra, mas para a honra e glória de Jesus, e nessa noite nós sabemos que Ele está neste lugar, e conosco vai falar isso que a gente espera, né? Então nós estamos alegres por isso. Vocês podem sentar, e agora... Graças a Deus, nós estamos estudando as irmãs louvar a Deus, as irmãs tudo tomar de uniforme, tem que trabalhar. Muitos até se perguntam por que este tema, né? Eu acho que é a última varoa que chegou nesse trem andando e já tomou a posição dela ali de louvor, né, irmã Deus, louvando e adorando a Deus.